Olá, como vai? Aqui é o Edu e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre a função C no Excel, talvez uma das mais importantes, mais utilizadas dentro do Excel, devido à vasta possibilidade de uso dela, inclusive dentro de outras funções, inclusive com outras funções, e inclusive aninhada dentro de si mesma, tá? Eu vou te dar alguns exemplos, no último exemplo a gente vai trabalhar então com essa possibilidade de colocar uma função C dentro de outra. O propósito desse vídeo é te explicar a função C com todas as nuances possíveis, porque ela é, apesar de conter uma estrutura básica, né, você pode mexer um pouquinho na estrutura dela de acordo com a lógica dos seus dados. E ela é justamente uma função lógica, tá? Então ela é sempre utilizada para analisar uma situação. E, como o próprio nome já diz, se essa situação corresponder a um determinado critério que a gente estabelecer, então o Excel, a partir dela, vai realizar uma determinada ação. Se não corresponder, o Excel pode analisar uma outra ação, ou então resultar em outra fórmula, em outra referência, ou até mesmo em algum resultado em texto. Eu vou te passar 4 exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, a gente vai fazer, então, uma situação dos nossos alunos aqui baseando-se na média. Então, se os alunos tiverem aqui uma média maior ou igual a 7, eles são aprovados, do contrário, eles serão reprovados, tá? Com a função C. No exemplo 2, a gente vai mostrar aqui na coluninha de desconto se um determinado hóspede, de acordo com a quantidade de dias, né, em que ele vai ficar num determinado hotel, terá um desconto. Tá? Então, aqui o mínimo de dias que a gente vai definir para o desconto é 10, e aí a gente vai saber se o desconto é aplicável ou não de acordo com o período aqui. E nesse caso, nós vamos utilizar uma célula como referência. Tá? No exemplo 3, a gente vai analisar aqui a quantidade mínima de produtos a serem comprados e a quantidade que foi realmente comprada, para saber se a situação está dentro do previsto, né, quando a quantidade comprada é igual à quantidade mínima, se houve um excedente, né, de compra ou se a compra foi insuficiente. Então, aqui nós já temos 3 condições diferentes, tá? Então, aqui a gente vai utilizar a função C com 3 condições diferentes. E no exemplo 4, a gente vai fazer algo ainda um pouquinho mais complexo, tá? Então, aqui nós vamos analisar determinadas compras e os métodos de pagamento. De acordo com o método de pagamento, nós vamos estabelecer um desconto específico em porcentagem relacionado ao valor dessa compra. Então, além de fazer os testes aqui para os métodos específicos, nós vamos colocar o cálculo que vai fazer justamente esse desconto e já aplicar esse desconto no valor final, tudo dentro de uma única fórmula, tudo dentro da função C. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é necessário para que você consiga entender a estrutura básica da função C e depois brincar com ela da maneira como você achar melhor aí de acordo com os seus critérios, com os seus dados. O importante é que você entenda a lógica envolvida por trás dela e como você pode manipular essa função para inserir outras funções dentro dela, ou então fazer uso dela em determinadas outras situações, como função principal ou também como função auxiliar. Vamos lá então, sem muitas delongas, o nosso primeiro exemplo é a média de notas, como a gente havia visto aqui no exemplo número 1, tá? Então aqui nós temos alguns alunos, as atividades dele e uma média. Aqui, claro, né, eu não vou te explicar a função média, eu já tenho um vídeo falando sobre ela, tá? Caso você queira dar uma olhadinha, mas basicamente a gente fez aqui uma média dos valores de cada aluno de acordo com as 3 atividades. Então a gente tem aqui um valor de média para cada um deles. O nosso resultado, e no caso aqui será um resultado em texto, vai depender do valor dessa média, então nós vamos fazer uma análise numérica para retornar um valor em texto. Deixa eu só aplicar um zoom aqui para o resultado, para a gente ter uma visualização melhor, né? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui igual C, né? E agora a gente vai abrir parênteses aqui. Existe uma série de funções relacionadas à função C, tá? Mas o nosso propósito aqui é utilizar apenas ela. O teste lógico, na verdade, é o teste que a gente vai fazer para que o Excel depois, analisando esse teste, o resultado desse teste, ele mostre para a gente um determinado resultado ou faça um determinado cálculo, tá? Então qual que é o teste lógico aqui? A gente vai testar o valor da média, né? Então a gente vai selecionar aqui F3. Então se a média do Bruno, que é a primeira média, e aqui a gente tem que estabelecer uma condição agora, essa condição vai depender muito do que a gente quer, né? Então eu quero aqui que a minha média, que o meu resultado aprovado, né, apareça para todo mundo que tem média de 7 para cima, né? O 7 inclusive, tá? Então aqui, se F3 for maior ou igual, tá? Então maior ou igual, não é igual ou maior, tá? Maior ou igual a 7. Então aqui eu defini para o Excel que o 7 também entra. Então se você não tivesse colocado igual, então o 7 talvez faria parte do reprovado, né? Você tem que encaixar esse 7 em algum lugar, porque se o aluno tiver uma média 7 redonda, o Excel não vai saber o que fazer, né? Então ele tem que ser maior ou igual a 7.
Ponto e vírgula agora, nós temos aqui o nosso critério verdadeiro, valor se verdadeiro. Ou seja, se isso realmente for verdadeiro, o que o Excel tem que fazer? Agora vem uma questão importante, porque o resultado de uma função C pode ser tanto um texto, pode ser, inclusive, uma referência a alguma outra célula, né, o resultado de alguma outra célula, pode ser um cálculo, né, então um cálculo matemático, ou pode ser uma outra função, inclusive. Tá? Então, você pode colocar aqui, valor verdadeiro, uma série de opções, né, uma série de resultados. Nesse caso específico, nós vamos colocar um texto. Para colocar um texto, você tem que abrir aspas no Excel, tá? Aspas duplas. Então, você coloca aspas duplas, não são dois apóstrofos, tá? Não são duas aspas simples. E aqui, nesse caso, a gente vai escrever, então, aprovado, que é o resultado que a gente quer que apareça. Fecha aspas duplas agora para mostrar para o Excel que isso aqui é um texto. Ponto e vírgula, e nós vamos para o último critério, valor falso. Ou seja, se não for aprovado, o que vai ser? Reprovado. Então, só existem duas opções aqui possíveis, tá? Então, ou o aluno é aprovado ou o aluno é reprovado. E vamos fechar parêntese para fechar a função C. Então, o que está acontecendo aqui? Se for maior ou igual a 7, é aprovado. Se não for, só pode ser menor que 7. Não existe outra condição possível aqui. Então, o Excel vai mostrar reprovado, tá? Vamos dar um Enter aqui. E agora eu tenho, então, o meu Bruno como aprovado, porque a média é maior ou igual a 7. Agora a gente vai utilizar o auto-preenchimento, né? Clica, segura, clicado e arrasta, para a gente, então, analisar as demais células, né? Os demais resultados. Então, a gente tem aqui o Alexandre, por exemplo, reprovado, porque foi 6,1, né? A média dele. E aqui a gente tem os próximos aprovados, reprovados também, todos menores que 7 reprovados. Ah, Edu, e se alguém vier aqui e simplesmente não digitar média nenhuma, o que o Excel vai mostrar? Ele deveria mostrar algum outro texto também? Sim, você poderia colocar uma terceira condição dentro da função C, fazendo um alinhamento, tá? Mais para frente no vídeo eu vou te mostrar um outro exemplo de como fazer isso, e aí você vai entender como que você poderia aplicar isso aqui para casos em que o usuário digite algo que não esteja previsto. Um texto, por exemplo, ou então que ele não digite nada, né? Ou um número negativo, não sei. É claro que a validação de dados também ajuda aqui para você não permitir digitações erradas, tá? Vamos para o segundo exemplo aqui, onde a gente vai colocar aqui um desconto aplicável. Nesse caso, a gente não vai dar um desconto especificamente, porque nós não temos aqui o valor. A gente só vai mostrar aqui no Excel, aqui nessa coluna, né, se o desconto é aplicável ou não. Só que, diferentemente da média de notas, a gente não vai colocar duas condições, ou tem ou não tem desconto. A gente só vai colocar o texto aplicável onde o desconto realmente é aplicável. E onde não é, a gente vai deixar a célula vazia. Tá? Então, essa aqui é a nossa segunda condição. No entanto, aqui nós escolhemos o número 7 dentro da própria fórmula. Tá? Então, a gente colocou o número 7 como base. Aqui não, nós vamos utilizar uma referência a uma outra célula, né, para que a gente mude aqui o dia de desconto e aí o Excel faça do tratamento correto da função para que a minha função agora obedeça esse meu novo valor. Tá? E aqui é muito importante que você preste atenção num detalhe. Vamos lá então, vamos começar. Igual C, como a gente já sabe. Teste lógico. Qual que é o nosso teste lógico? Perceba, como eu disse para você, a gente pode incrementar aí com vários argumentos. O teste lógico não precisa ser um teste apenas de verdadeiro ou falso, se é ou se não é, se é maior ou se é menor, tá? Nesse caso aqui com datas, o que a gente vai testar? Vai depender muito da lógica. Então, a gente vai testar a quantidade de dias, não é verdade? Que o hóspede vai passar aqui no nosso hotel, por exemplo. Mas preste muita atenção nisso aqui, tá? Quando eu faço a saída menos a entrada, eu tenho que entender que se eu fizer 16 menos 10, o Excel vai retornar 6 para mim, certo? Deixa eu só fazer aqui para você entender, tá? Então, 16, que seria a data de saída, menos a data de entrada. Né, uma data menos outra. E o Excel retorna 6. No entanto, se o hóspede está entrando, né, no dia 10 e saindo no dia 16, ele está ficando 7 dias, porque o 10 também conta, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma pequena modificação aqui. A gente vai incrementar mais um, porque a gente não está fazendo um distanciamento de um dia para o outro. A gente está contando esses dias especificamente, tá? Então, temos que ter cuidado aqui na lógica. Então, por isso que eu disse para você, tome cuidado com a lógica. Vai depender de cada caso também, tá? Então, se a data de saída menos a data de entrada, e aqui vai retornar 6, só que eu quero adicionar mais um, porque eu preciso considerar a data de entrada também, tá? Então, se o resultado que der aqui, que resultado vai ser esse? 7, né? Agora o Excel precisa fazer o teste. Se o quê? 7 o quê? Então, se o 7, né, se o resultado aqui, ele tem que ser o quê? Maior ou igual o mínimo de dias de desconto, porque ele tem que ter esse mínimo, né? E o mínimo é 10, que está aqui na célula H2. Então, essa quantidade de dias, ela precisa ser o quê? Maior
ou igual, porque nós temos o mínimo é 10. Então, o 10 também tem que entrar, tá? Então, maior ou igual a quê? A gente não vai digitar o número 10 aqui, porque agora nós queremos usar um valor contido em uma célula extra, né? Uma célula à parte, alheia à nossa célula de cálculo aqui. Então, a gente vai clicar em H2, que é onde está contido o número 10, o mínimo de dias, né? Beleza, esse é o nosso teste lógico, então, ponto e vírgula, e agora a gente vai colocar um texto. Então, se isso for verdade, né, se realmente a quantidade de dias entre a entrada e a saída for menor ou igual a 10, então o Excel vai mostrar esse texto aqui para mim, ó, aplicável, ou seja, para eu saber simplesmente que o desconto é aplicável, né? Como é um texto, novamente, entre aspas duplas, ponto e vírgula, mas e se for falso? E se não for? Né? E se a quantidade de dias for menor do que 10, o usuário não ganha um desconto. Nesse caso, eu quero que não apareça nada na célula. Para eu mostrar para o Excel que eu não quero que apareça nada na célula, eu vou colocar aspas duplas e aspas duplas. Isso para o Excel significa vazio. Tá? É claro que você poderia colocar um outro texto aqui, né? Sem problema. Mas eu estou te explicando como deixar a célula vazia em determinados casos. Né? E agora a gente vai fechar parênteses aqui e vamos dar um Enter para ver o que acontece. Realmente não tem desconto, porque aqui o mínimo de dias é 10, a gente sabe que a pessoa ficou 7 dias. Mas vamos colocar o mínimo de dias para 6? Se eu colocar o mínimo de dias para 6, agora o Excel mostra para mim que o desconto é aplicável. Antes de fazer o auto-preenchimento, a gente tem que prestar uma atenção aqui muito específica para a nossa célula H2. Por quê? Porque quando eu utilizo o auto-preenchimento aqui para baixo, tá? Você vai perceber que todos aqui são aplicáveis. Vamos colocar um 10 aqui, você vai perceber que praticamente todos são aplicáveis, mesmo que não tenha 10 dias. O que está acontecendo aqui, né? Nesse caso, se a gente vier aqui para baixo, a gente vai ver que o Excel realmente está fazendo a conta correta entre a entrada e a saída, né? Só que agora ele está buscando H5, porque se ele desceu uma célula daqui, ele também desce uma célula de lá, né? Então agora ele não está analisando mais H2, ele está analisando H5, e H5 é 0, ou seja, praticamente qualquer valor aqui vai ser maior que 0. Então ele vai aplicar para todo mundo, tá? Nesse caso específico, quando nós temos, deixa eu só deletar aqui e ficar na minha primeira, nesse caso específico, quando nós temos uma única célula que será analisada diante de um intervalo completo, nós temos que travar essa célula, tá? A gente tem que utilizar a referência absoluta. Então, aqui em H2, você vai clicar em H2 e pressionar a tecla F4 do seu teclado para aplicar a referência absoluta, ou simplesmente digitar um cifrão antes da letra, um cifrão antes do número. Isso vai fazer com que o Excel não mude a coluna, que vai ser sempre H, e não mude a linha, que vai ser sempre 2. Tá? Então, o Excel sempre vai analisar H2. Ele vai continuar aqui analisando D4, C4, D5 e C5, mas sempre buscando como referência H2, né, que é a única célula que nós temos como parâmetro. Agora sim tudo vai funcionar, tá? Se eu clicar aqui e segurar clicado, agora eu vou ver que somente esses dias aqui correspondem, né, aos descontos aplicáveis. Então, se o mínimo de dias aqui for 5, agora só o José aqui que não vai entrar, porque o José está ficando 3 dias, né? 9, 10 e 11. Então, só ele não entra. Se o desconto for aplicável para 12, então eu só tenho aqui o Murilo e a Clotilde entrando no meu rol de descontos aplicáveis. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo, né, de quantidades compradas. Aqui a gente já vai mexer um pouquinho mais com matemática, né? Vamos lá voltar no nosso exemplo 3 para ver o que a gente vai fazer aqui. Aqui nós temos 3 condições, tá? Então, se a quantidade mínima for igual à quantidade comprada, então a situação é ok. Eu precisava de 300, comprei 300, ok. Se a quantidade comprada for maior que a quantidade mínima, então houve um excedente de compra, né? Então eu comprei produtos em demasia. No entanto, se a quantidade comprada for menor que a quantidade mínima, então eu tenho aqui uma compra que foi insuficiente. Eu tenho algumas maneiras diferentes de fazer isso. Eu posso definir 3 opções para o Excel ou 4. Tá? Eu vou te explicar como aqui, tá? Na quantidade comprada. Vamos lá, vamos começar com as mais simples, tá? Então vamos testar. C. Qual que é o nosso teste aqui? Então agora a gente tem que comparar, né? Que comparação que a gente vai fazer? A gente vai diminuir, né? Então a gente vai analisar se a quantidade comprada e a quantidade mínima são iguais, por exemplo. Então esse é o nosso primeiro teste lógico, tá? Nosso primeiro teste, nós temos 3, então não tem como a gente analisar aqui, ó, é igual, ok, e depois, se for diferente. Mas é diferente quanto? É maior ou é menor? Então o Excel precisa saber, nós precisamos saber. Não adianta ser diferente. Eu quero um resultado para quando for maior, um resultado para quando for menor. E agora nós vamos testar o resultado igual primeiro. A ordem não vai fazer diferença aqui, tá? É muito difícil a ordem... assim, existem alguns casos em que a ordem da função C faz muita diferença, sim, mas para isso a gente pode utilizar outras funções, tá? Mas nesse caso aqui não vai fazer. Então, a quantidade comprada, D3, for igual à quantidade mínima,
né? Ponto e vírgula. Qual que é o valor se verdadeiro? Como a gente já viu ali, a gente vai colocar um ok em texto mesmo, tá? Ponto e vírgula. Agora nós temos um valor falso? Na verdade, não, porque nós não temos um outro resultado caso não seja igual. A gente precisa testar se for diferente, mas é diferente como eu disse, né? Maior ou menor? Porque se for maior é um resultado, se for menor é outro. Então aqui nós vamos fazer o que a gente chama de aninhamento de funções C. A gente vai colocar uma função C dentro de outra. Então o valor falso agora nada mais é do que um outro teste da função C. Então a gente vai colocar mais uma aqui dentro. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, mas não é difícil. Tá? Então vamos lá analisar um outro teste. Qual que é o outro teste? Então a gente vai fazer D3 agora, né? Que é a célula que contém a quantidade comprada. E aí eu posso analisar maior ou menor, né? Então se D3 for maior, né, no caso, que C3, ou seja, se a quantidade comprada for maior que a quantidade mínima, ponto e vírgula, e agora o que eu vou colocar aqui? Excedente, né? Ou seja, passou, tá? Então passou do que eu gostaria. E agora a gente vai colocar um ponto e vírgula. E se for falso? Agora sim nós podemos colocar a terceira condição, porque só existem 3 condições possíveis, né? Ou o número é maior, ou o número é menor, ou o número é igual. Não existe uma outra condição aqui, tá? Matematicamente não existe uma outra condição. Então, nesse caso específico, qual que é o único valor falso que sobra para a gente? Ou seja, se a quantidade comprada for menor que a quantidade mínima, né? É a única condição que resta. Então, nesse caso, a gente já pode colocar essa condição dentro da falsa, porque é a única condição falsa possível, tá? Vamos analisar aqui um cenário em que a gente tenha tudo digitado bonitinho, tá? Não tenha texto misturado com número, não tenha células vazias, etc. Então, vamos imaginar esse cenário aí. Então, nesse caso, a gente poderia colocar um sinal aqui, umas aspas duplas aqui, e colocar, então, insuficiente, né? Porque é a única condição que resta para a gente, tá? E aí, a gente vai fechar o parêntese aqui uma vez, que vai fechar o parêntese dessa função C que a gente acabou de inserir, e vai fechar um parêntese uma outra vez, que vai fechar o parêntese da primeira função C. Tá? Que a gente tem uma dentro da outra. Vamos dar um Enter aqui. Então, a nossa situação é ok. 300 com 300, ok. Vamos puxar aqui o auto-preenchimento. E agora a gente tem excedente aqui, porque 260 é maior que 250. E aqui a gente tem insuficiente, porque 120 é menor que 160, por exemplo. Agora vamos analisar a seguinte situação. Vamos supor, então, que eu tenho a quantidade mínima, 300 e 320 é a quantidade excedente. Mas se eu vier aqui apagar o 320, o Excel vai colocar insuficiente para mim. Por quê? Porque para ele isso aqui é zero. Então, vazio significa zero. Então, eu não fiz a minha compra ainda, mas o Excel já está mostrando para mim que ela é insuficiente, mesmo sem eu ter feito a compra ainda, tá? Eu realmente quero isso para minha planilha? Eu quero que o Excel mostre uma situação, mesmo que eu não tenha inserido dados para que ele analise? Se para mim não tiver problema, tudo bem. Mas vamos supor que eu seja bem chato e ache isso um problema sim, tá? Então, vamos desfazer aqui. O que a gente vai testar agora? A gente pode inserir uma quarta condição aí. Tá? Ou seja, a gente vai analisar agora se a coluna da quantidade comprada está vazia ou não. E aí sim a ordem da função C vale muito. Porque a nossa primeira análise aqui vai ser justamente se a quantidade comprada está vazia. Porque como o Excel vai tratar o vazio e o zero como o mesmo, tá? Então, para ele aqui, ele vai fazer a conta mesmo se a célula estiver vazia. Então, a gente não pode colocar o teste do vazio lá no final, porque se a gente colocar lá no final, ele vai analisar em ordem cronológica e uma das condições já vai ser verdadeira, porque se eu deletar aqui, ele vai mostrar para mim que isso aqui é verdadeiro, tá? Ou seja, que esse número aqui é insuficiente e ele mostra para mim o texto insuficiente. A partir do momento que ele para em uma determinada condição, ele não analisa as demais, porque, logicamente, dentro da lógica, eu tenho várias condições e somente uma pode ser verdadeira. Não tem como duas condições serem verdadeiras ao mesmo tempo para que o Excel apresente para mim dois resultados simultâneos, né? Não tem como. Então vamos desfazer aqui, eu vou te mostrar, vou criar uma coluna extra para isso, tá? Deixa eu só copiar essa coluna aqui, colar aqui na coluna F, tá? Então eu vou colar aqui como, com a mesma formatação, tá? E eu vou deletar tudo isso. É claro que ele fez um erro aqui, porque quando eu colei, ele puxou a referência para o lado de cá, tá? Mas vamos deletar tudo isso aqui, só para eu te mostrar, então, uma quarta condição. Então, aqui, nesse caso, nós vamos, antes de tudo, testar se a quantidade de compra está vazia, porque se ela estiver vazia, o Excel não vai mostrar nada aqui para mim. Eu quero que ele deixe tudo vazio também. Só que essa daqui tem que ser a primeira condição, para o Excel não analisar ela lá no final, já que ele vai passar por outras e vai dar uma delas como verdadeira e simplesmente vai deixar essa minha condição para o final, tá? Então, essa tem que ser a primeira.
Então, vamos fazer 4 testes aqui agora, tá? Então, se a quantidade comprada, né, que seria aqui em D3, for igual a vazio, então aqui igual vazio, vazio a gente já sabe que são duas aspas duplas, tá? Ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Então, a célula vai ficar vazia também, tá? Então, aqui nesse caso específico, eu vou colocar vazio também. Então, se a célula D3 for vazia, a minha célula F3, que é onde vai aparecer a situação, vai ficar vazia também. Do contrário, agora sim eu vou fazer todas as condições novamente, tá? Então, se, e agora eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, né? Se a quantidade comprada for igual à quantidade mínima, ponto e vírgula, o Excel vai mostrar o texto ok para mim, ponto e vírgula. E agora eu preciso de uma outra condição, lembra? Porque a gente já tinha uma outra C, então vamos para a terceira C, porque ainda não é a questão de vazio ou ok, eu tenho mais 2 condições a serem inseridas aqui, né? Então, se a gente vai abrir parênteses agora, vamos colocar aqui, se a quantidade comprada for maior que a quantidade mínima, né? Então, o Excel vai mostrar aqui para mim excedente, né? Vamos fechar aqui, ponto e vírgula. E agora eu posso colocar já aqui insuficiente, né? Então aqui eu já posso colocar insuficiente, mas é claro que se eu quisesse testar ainda mais, eu poderia fazer um outro teste, tá? Então aqui vamos supor que eu coloque C, e aí eu coloco aqui, se a quantidade comprada D3 for menor que C3, né? Ou seja, menor que a quantidade mínima, então o Excel vai mostrar aqui para mim insuficiente, certo? Poxa, Edu, mas e aí, como é que fica o resultado falso? Se não tem resultado falso. Se só existem essas 4 condições possíveis, né? Então não existe mais ou menos, basicamente, um resultado falso para o Excel, né? O que a gente pode fazer aqui? Simplesmente finalizar a fórmula sem resultado falso, tá? É claro que, como eu disse para você, você já poderia colocar o insuficiente aqui, depois do excedente, né, como resultado falso dessa função C. Mas se você quiser testar também essa condição específica, porque é a única que sobra, né? A gente sabe que é a única que sobra, mas se você quiser testar, fica à vontade também, tá? Vamos fechar parênteses aqui dessa função C. Agora a gente vai fechar um outro parênteses dessa segunda função C e um outro parêntese referente à primeira função C. E vamos dar um Enter aqui, tá? Opa, são 4, né? Então, ó, quando a gente errar os parênteses aqui, é verdade, ó, são 4. 1, 2, 3, 4 função Cs. Eu coloquei 3 parênteses, tá? Quando a gente erra a quantidade de parênteses, o que é muito comum quando a gente vai aninhando um monte de função C, tá? O Excel mostra aqui uma sugestão. Você aceita essa correção? Na verdade, ele só colocou um parêntese a mais aqui no final, tá? Você pode colocar sim aqui. Beleza, situação ok. Agora, quando a gente descer aqui, a gente vai perceber que, na verdade, elas fazem a mesma coisa que essas aqui estão fazendo. No entanto, se eu chegar aqui, por exemplo, e deletar, então o Excel vai mostrar aqui para mim vazio, porque eu ainda não tenho uma quantidade comprada. Então, para ele não pode mostrar agora uma situação para mim. Diferentemente dessa fórmula que mostra insuficiente, porque ele entende a célula vazia como 0. E vamos ao nosso último exemplo, então, que é o exemplo de compras aqui. Aqui, assim, a gente vai usar mais matemática, e aqui a coisa vai ficar um pouquinho mais complexa também, porque nós temos 4 condições possíveis, né? Então, vamos lá, valor final aqui, já vamos começar? Tá? Vamos fazer, então, o nosso teste. Qual que é o nosso teste? Então, a gente vai ver aqui, a gente não vai analisar o valor, preste atenção aqui. A gente vai analisar o método para depois fazer a conta com o valor, tá? Então, a gente vai analisar colunas diferentes aqui. Então, qual que é o meu teste? O meu teste aqui vai ser o método, tá? Então, se D3, e agora a gente vai utilizar igual, por quê? Porque nós temos um texto aqui, tá? Então, a gente tem aqui dinheiro, né, crédito, débito e Pix, né? Então, a gente vai estar utilizando aqui a referência, não um texto específico, tá? Então, se D3 for igual a dinheiro, que está aqui em G3, e agora é muito importante que a gente trave essa célula, né, aperte o F4, porque quando a gente descer, ele precisa continuar analisando só o dinheiro, tá? Ele não pode descer para as demais aqui, porque a nossa célula daria, a nossa função retornaria um erro. Ou seja, se o método contido aqui for igual ao método contido lá, ponto e vírgula, e agora, o que vai acontecer? Eu não quero mostrar o valor do desconto, eu quero mostrar o meu valor já com desconto. Então aqui eu vou te explicar de uma forma bem básica, tá? Como que a gente vai fazer um desconto em cima de um valor. Eu já tenho um vídeo sobre desconto, eu explico 4 maneiras de se fazer desconto no Excel, eu vou deixar esse vídeo aí na descrição e nos cards para você dar uma olhadinha com mais calma, caso você queira se aprofundar nesse assunto, tá? Mas aqui eu só vou calcular o desconto para você ver isso funcionando, mas eu tenho um vídeo mais específico sobre isso, tá? Então o que é o desconto? O que é o valor com desconto? Nada mais é que o valor final menos a porcentagem de 5%, nesse caso específico 5%, em relação a ele, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui C3, né, no caso, que seria o meu valor, menos o quê? O C3, de novo, vezes 5%.
que é o H3, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Você pode usar parênteses ou não, tá? Porque como o Excel vai fazer aqui a multiplicação primeiro, então já está correto, tá? Então, ele vai fazer C3 vezes C3. Você poderia colocar parênteses aqui também, tá? Para ele fazer essa operação primeiro e depois tirar desse resultado. Então, o que o Excel está fazendo? Ele está pegando o valor final e tirando, porque a gente está dando um desconto, se fosse um acréscimo a gente colocaria um mais, tá? Tirando o quê? 5% desse valor. 5% de 165,90 nada mais é que 165,90 vezes 5%, que está lá em H3. E, novamente, a gente tem que travar o H3, né? Porque ele é uma célula única que vai ser analisada só para o dinheiro, ok? Vamos fechar aqui agora. Agora a gente tem o valor se falso, mas existem ainda 3 condições restantes, tá? Então a gente vai colocar um novo C e a gente vai fazer então um novo teste, né? Então aqui a gente já pode até copiar se você achar mais fácil. Eu acho mais fácil até copiar, tá? Então se D3 for igual, a gente vai copiar tudo isso aqui, Ctrl C e bota para cá, Ctrl V e só analisar, mudar as fórmulas. Então ao invés de G3, né, agora a gente vai utilizar G4. Né, que seria aqui do crédito. E aí a gente vai fazer C3 menos C3 novamente, e agora a gente vai analisar aqui a H4, porque nós vamos aplicar a porcentagem da H4. Não tem desconto aqui? Não tem problema, tá? O Excel vai fazer absolutamente nada, uma conta com zero e simplesmente o valor vai retornar o mesmo, no caso do crédito, né, que não tem desconto. Ponto e vírgula, terceira condição. Então, se... Novamente, vamos fazer uma cola aqui, né? Ctrl V, e agora a gente vai analisar a G5, né? Então, a G5, que é onde está o débito aqui, né? Então, se G5, se D3 for igual a G5, então C3 menos C3 vezes H5, que é onde está a nossa porcentagem aqui de 2% do débito. E agora? Agora só sobra uma condição. Tá? Só existe uma condição possível, que é o Pix. Não tem como ter outro método aqui. No entanto, você pode fazer uma condição específica para ele também e deixar o valor falso sem conteúdo, sem nada. Ou então acrescentar um depois, tudo bem? Então vamos agora aqui um outro C, né, para a gente fazer então esse teste, outro teste lógico. Né? Então vamos colocar Ctrl V aqui, G6 agora para o Pix, né? E H6 para buscar a porcentagem do Pix, né? Que é 3%. Ponto e vírgula. Valor falso, ou seja, só pode ser essas 4 condições. Não tem como haver outra condição, tá? Mas se você quiser, pode deixar o valor falso vazio, não tem problema, tá? É o que a gente vai fazer aqui. Então, um parêntese para fechar um C, outro para fechar outra para fechar outra e outra para fechar outra. Eu acho que é isso mesmo, né? São 4. Vamos dar um Enter aqui e agora eu tenho 162,58. Por quê? Porque eu escolhi débito, então aqui a gente tem 4 opções, tá? Numa listinha suspensa. Eu escolhi o débito, então o débito faz um desconto de 2%. 2% sobre 165,90, né? Vai dar um determinado valor, deixa eu ver só quanto que fica, 165 vezes 2%, vai dar um desconto de 3,32, né? Então, 165 menos 3,32 vai realmente dar aqui, deixa eu ver, 162,58, certinho, tá vendo? E agora a gente vai puxar aqui para as demais e a gente consegue ver aqui qual é o valor do desconto. Perceba aqui que o crédito não tem desconto. Então, toda vez que aparece o crédito, o valor final, na verdade, é o mesmo que o valor inicial, tá? Então, toda vez que aparecer um crédito, o valor é o mesmo aqui. Se eu mudar, então se eu vier aqui, por exemplo, escolher agora Pix, então automaticamente o Excel vai fazer o ajuste para mim, 259,20, porque o Pix tem um desconto de 3%. Poxa, Edu, mas se alguém vier aqui simplesmente deletar o meu método, é claro que você pode usar validação de dados para impedir que isso aconteça, mas vamos supor aqui que não tenha nada. Tá? Ou então tem um valor aqui que na verdade não faz parte, tá? Então aqui já tem uma validação de dados, tá? Mas vamos supor aqui ó, que não tenha nada, ou então um valor que na verdade não faz parte desses 4 que estão aqui. O que o Excel vai fazer? Ele simplesmente não vai mostrar nada aqui para mim. Na verdade, ele está mostrando aqui um valor falso, né? No caso, para ele que seria o 0, então ele vai corresponder aqui com o 0. No entanto, você pode utilizar, como a gente já viu lá, no valor falso aqui no final, tá vendo que a gente ficou pendente um valor falso que a gente não quis colocar? Então, qualquer outra coisa que não sejam essas 4 aqui que aconteça dentro dessa coluna, a gente pode definir um valor para que seja mostrado aí, tá? Então, nesse caso, vamos supor então que o nosso valor falso seja justamente, aqui no caso, né, depois do ponto e vírgula, né? Então, o valor falso seja justamente vazio. Então, se o que a gente colocar ali no método não corresponder a nenhuma dessas 4 opções aqui, então o Excel vai colocar vazio para mim. Então vamos colocar aspas duplas no nosso valor falso e dar um Enter aqui. E aí a gente vai puxar aqui, certo? E aí o Excel simplesmente vai deixar esse valor vazio, não como 0. Ele vai realmente deixar a célula vazia.
E aí vamos mudar aqui para ver o que acontece. Crédito, então o meu valor está ali belezinha. Tá débito, então agora eu tenho outro valor. Mas se eu vier aqui e deixar vazio, eu simplesmente não tenho nada porque é o valor falso. Qualquer outra coisa que seja diferente dessas 4 opções, o Excel vai entender como um valor falso e vai retornar aquilo que eu pedi para ele retornar no valor falso, tá? Então, espero que você tenha entendido, tá? Existem várias condições que podem ser colocadas dentro da função C, tanto de teste quanto de resultado. Você pode testar números, valores, operações, fazer comparações numéricas e pode retornar, inclusive, números, valores, comparações, inclusive referências de outras células, tá? Eu ficaria horas aqui explicando vários exemplos de função C para você, mas eu espero que você tenha entendido a estrutura e a forma de utilizar essa função para que você consiga aplicar depois dentro dos seus dados. E mais para frente eu trago alguns exemplos específicos de função C, mas eu já usei função C aqui em vários vídeos dentro do canal, caso você queira dar uma olhada, tá? E mais para frente eu trago também alguns exemplos de função C com outras funções de teste, tá? Outras funções lógicas, como a função E e a função O. E aí você pode inserir dentro da função C condições diferentes, né? Várias condições ao mesmo tempo sendo analisadas, e você pode inclusive utilizar outras variantes da função C, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que tenha entendido, espero que tenha sido de fácil compreensão. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você precisar de algum auxílio também em relação a alguma dúvida que você tem, se você tiver alguma coisa a acrescentar, algum conteúdo bacana a acrescentar para a função C, fica à vontade também, tá joia? Planilhas para download, todas na descrição do vídeo, é só clicar para baixar que você tem acesso a todas essas planilhas aqui, tudo bem? Te vejo então numa próxima, grande abraço, até mais!